no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3. É a continuação do texto que lemos semana passada. Êxodo, capítulo 3, versos de 13 até 22. Êxodo, capítulo 3, versos de 13 até 22. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarás os egípcios. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, vejam, nós vimos no domingo passado um panorama rápido, né? A ideia de panorama já é rápido, né? Quase uma redundância. É uma passagem por cima. Um panorama sobre o que vinha acontecendo até o encontro de Moisés com Deus na sarça, perto do monte de Deus. Moisés, ele nasceu no Egito, ele era um hebreu, um israelita, e ele nasceu no Egito. Ele nasceu filho de uma hebreia e, por ocasião do seu nascimento, ele acaba sendo colocado no rio para que os pais não precisassem matá-lo. Colocou no rio dentro de um cesto, era obrigado, eles tinham que jogar os filhos no rio, mas a mãe, a Joquebede, a mãe de Moisés, colocou ele num cestinho, colocou piche em volta do cesto, colocou o menino lá dentro e seja o que Deus quiser. E Deus tinha um plano para aquele menino. Ele chegou até a filha do faraó. A filha do faraó pegou Moisés, percebeu que ele era um judeu, um hebreu, porque
provavelmente ela viu o prepúcio dele que era cortado, ele tinha aquela operação de fimose, que era costume dos judeus fazerem, e ela reconheceu que ele era um filho de hebreu, e acaba contratando, por recomendação da irmã de Moisés, que a filha do faraó, desculpa, ela não sabia que era irmã de Moisés, a Miriam, ela recomenda que seja chamada uma hebreia para cuidar dele, e ele acaba sendo cuidado pela própria mãe, a Joquebede, é a babá, vai ser a ama de Moisés, e sendo assalariada para isso. O tempo passa, Moisés ele tem uma certa noção de quem é o Deus deles, de quem ele é, de quem é o povo que ele pertence, e ele decide, quando ele está por volta de 40 anos, ele decide fazer alguma coisa por aquele povo. A coisa dá muito errado, ele é descoberto, ele acaba entrando num conflito entre um egípcio e um hebreu. Nesse conflito ele mata o egípcio, a história é descoberta, ele é obrigado a fugir para não ser morto e vai parar na terra de Midian, onde ele fica mais 40 anos e provavelmente ele não se lembra mais, ou ele não teve muito contato com o Deus dele, com a história do Deus dele. Lembrava-se vagamente. Por que eu sei que ele se lembrava? Porque na hora que Deus fala quem ele é, Moisés na hora vira o rosto. Ele lembra-se de Deus. Ele sabe quem Deus é. Mas ali, 40 anos depois, Moisés com 80 anos, ele não tem uma proximidade muito com o seu Deus. Inclusive, o seu sogro, o Jetro, ele era um sacerdote em Midian. Sacerdote pagão, tá? Não se engane, ele não era um sacerdote de Deus. O povo de Midian não tinha contato nenhum com Deus. E se você parar para descobrir como é que é a história dos midianitas, você vai ver que ali é bem complicada a história deles. Eles até tinham um certo parentesco ali com os hebreus, mas era um parentesco bem distante, tá? Pois bem, Moisés está diante de Deus 80 anos depois, e ele tem muitas perguntas para fazer, ele quer saber mais a respeito de Deus, e quando ele está naquela situação, ele fala assim: olha Deus, quando eu chegar, o Senhor está me mandando voltar ao Egito, Moisés ele faz um primeiro questionamento, né? Quem sou eu para ir até o rei, ir até o faraó, que era considerado pelos egípcios como uma divindade, o Horus vivo, né? O Deus Horus que reencarnou. Como que eu vou chegar diante do faraó, o homem mais poderoso do mundo, e vou dizer para ele: olha, liberta os escravos? Como que eu vou fazer isso? E Deus fala para ele: olha, pode ir, eu vou com você. É como se Deus dissesse: na verdade é eu que vou libertar, só estou levando você comigo. Você vai ter o privilégio nessa empreitada. E aí então Moisés faz uma segunda pergunta: mas quem é o Senhor? Quando eles perguntarem para mim o teu nome, o que eu digo para eles? Talvez você, se fosse Moisés, eu no lugar de Moisés gostaria que fosse dado para mim uma definição igual a da confissão de fé. Hoje nós estávamos estudando o capítulo 2 da confissão de fé na sala de catecúmenos, porque trata a respeito de Deus. O capítulo 2 é de Deus e da Santíssima Trindade. Olha como que os teólogos de Westminster definem Deus. Eles dizem assim: há só um Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, é misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Se fosse essa a definição que Deus desse,
talvez Moisés saísse e falar: agora eu estou satisfeito, posso ir. Mas o que Deus disse para Moisés é: eu sou o que sou. Fala muito para você isso? Para Moisés, provavelmente não. Mas sabe, irmãos, se domingo passado eu trouxe algumas lições sobre a vocação no chamado de Moisés, hoje eu quero trazer algumas lições sobre quem Deus é no chamado de Moisés, somente com essa rápida conversa. Do versículo 13 até o versículo 15, a primeira coisa que Deus está dizendo ali é que o nome dele é Eu Sou. E por Eu Sou, Deus já está dizendo muito, embora talvez Moisés naquele momento ainda não soubesse. Mas muito tempo depois disso, Deus vai falar para Moisés: olha, você me conhece de falar comigo face a face, e eu te chamo de meu amigo. Mas tudo começou com Eu Sou. E quando Deus diz que Ele é, veja, Ele não diz eu era, nem eu serei, eu sou. Deus está dizendo: eu sou eterno. Irmãos, Deus está tão acima do tempo, que presente, passado e futuro são para Ele a mesma coisa. Para Deus o tempo não existe. O tempo existe para nós, porque ele é determinado pelo quê? No primeiro dia, o que Deus disse? Haja luz. E houve luz. E houve amanhã, Deus disse que a luz era boa, houve amanhã, à tarde, o primeiro dia. O nosso tempo é regulado pela luz. Neste momento, naquele momento, melhor dizendo, naquele momento, ainda não havia nem sol, nem lua, nem estrelas. A luz brilhava pela vontade de Deus. E era aquele período de manhã e tarde, de dia, de luz brilhando, que determinava o tempo. O que Deus tem? O sol nasce e se põe para Deus? Deus vive em luz perpétua. Deus é eterno. E Ele vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão. Abraão já tinha morrido. O Deus de Isaac já tinha morrido. O Deus de Jacó, e depois Jesus vai dizer, porque nenhum deles morre para Deus. Todos eles estão vivos para Deus. Porque é Deus que os ressuscitará. Mas veja, Ele está dizendo: eu sou, Ele não vai falar assim, eu era o Deus de Abraão. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus que vive perpetuamente, irmãos. Como dizem os teólogos, Ele vive perpetuamente um presente. Só Ele vive no presente. Você consegue viver no presente? O que é o presente? O agora já foi. E agora já foi também. E agora já foi, já virou passado. Ele vive o eterno presente, porque para Ele passado e futuro não existe. Ele é quem Ele é. Ele é Deus. A Bíblia diz, lá no Salmo 90, verso 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que o mundo, nosso tempo existisse, lá na eternidade, a gente não pode nem fechar isso aqui, porque a eternidade não tem começo. E na eternidade, Ele é Deus. Você conhece alguém como Ele? Você consegue conhecer mais alguém como Ele? A Bíblia vai dizer, Ele diz lá no livro de Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira palavra do alfabeto grego e a última palavra do alfabeto grego. Ou seja, eu sou o A e o Z. Eu sou o primeiro e o último. Tudo começa em mim e tudo termina em mim. Não tem nada além de mim.
Esse é Deus. Eu sou. Outra coisa que nós podemos aprender com o fato de Deus ser eterno é que Ele é imutável. Irmãos, Deus não muda. Ele é perfeito. Ele não melhora com o tempo. Ele não era bom ontem e hoje ele vai ser melhor do que ontem, como eu e você tentamos ser, né? E às vezes nós somos piores. Não, ele é diferente de nós. Ele é sempre o mesmo. Tiago, ele diz que nele, né, ele que é o pai das luzes, nele não há sombra, nem mudança, nem sombra de variação. Tiago 1,17. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Do pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Ele é perfeito. O Salmo 102, versículo, eu até anotei esses salmos aqui, senão eu me perco. Salmo 102, 11 e 12 diz assim, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando, como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Irmãos, nós vivemos hoje, e amanhã ninguém vai lembrar que nós passamos por aqui. Mas Deus, de geração em geração, Ele é. Deus é quem Ele é. Não há ninguém como Ele. E aí continua, do versículo 25 a 27. Em tempos remotos, lançaste, ele nem sabe dizer quando foi isso, né? Remotos, é o que ele consegue dizer. Lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, ele está falando de pessoas, tá? Dos iníquos, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Irmãos, Deus é imutável, e isso nos dá segurança. Ele é imutável, Ele não muda. Ele não muda de ideia. Quando a Bíblia fala assim, olha, Deus se arrependeu, não é que Ele se arrependeu como a gente se arrepende, não. É que Ele está fazendo as coisas de forma diferente do que o autor humano está percebendo, e Ele não tem como escrever isso no idioma dele, então Ele fala, Deus mudou, Deus se arrependeu, mas Ele não se arrepende. Por quê? Porque tudo fazia parte do seu plano imutável. Ele é imutável, sempre o mesmo. Outra coisa que nós outra lição que podemos tirar aqui, sublição, né, retirar do fato de Deus ser eterno, é que Ele é autoexistente. Veja, Ele é. Ele não existe no sentido que nós existimos. Ele não existiu e um dia houve um tempo que Ele não existia e Ele passou a existir. Não. Ele sempre existiu. Quem é que o criou? Ninguém o criou. Ele sempre existiu. E quando a gente tenta entender isso, a nossa mente começa a dar uns bugs, né? Começa a dar umas falhas. Por quê? Porque nós estamos tentando entender o infinito. E quando nós olhamos para o infinito, não temos com quem comparar. Não temos ninguém igual a Deus. Ele é um ser único e Ele existe por si só. Os filósofos antigos, eles tentavam entender isso, e o Aristóteles vai dizer, olha, para que tudo que move é como se fosse um motor, é um motor primitivo, tá? Não é um motor que a gente entende hoje, não. Tudo é movido por alguma coisa, mas para que tudo seja movido por algo, você tem que ter um motor que é imovível. É aquele que gera todos os movimentos. Ele não sabia, ele não conseguia alcançar isso.
Mas a Bíblia diz, no princípio, Deus. No princípio, Deus. Ele é autoexistente. Ele é a própria fonte da vida. Ele que não depende de ninguém. É a própria fonte da vida. Salmo 50, de 9 a 13, diz assim, ó: de tua casa não aceitarei novilhos. Deus está falando, tá? Nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém, e tudo quanto nele se contém. Acaso, como me alimento, eu de carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? O que eu preciso de vocês? Deus está falando. Vocês acham que vocês fazem alguma coisa me oferecendo sacrifício? Vocês acham que eu preciso disso? É tudo meu. As montanhas são minhas, os bosques são meus, a árvore que vocês queimam aí para fazer o sacrifício são meus, as ovelhas são minhas. Se eu tivesse fome, eu não pediria nada para vocês. Vocês acham que eu bebo sangue de carneiro? Eu não preciso de nada. Irmãos, Deus não precisa de nada nosso. Paulo, escrevendo aos atenienses lá ou melhor, Paulo falando, quem escreve é Lucas. Paulo falando aos areopagitas, os habitantes do Areópago, aquelas pessoas, os habitantes de Atenas, que ficavam ali no Areópago discutindo, ele vai dizer, olha, nele, em Deus, nele nós vivemos e existimos. Ele não precisa de nada. Ele vai dizer assim, eu vou ler para vocês o que está escrito lá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele está falando, olha, vocês têm muitos deuses aí, e eu vi que vocês têm um Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. Vocês não conhecem, mas eu conheço, Paulo fala. Esse Deus é o Deus que fez o mundo, é só esse. E que tudo que nele existe, sendo ele mesmo o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso porque os gregos achavam que os deuses moravam nos templos. Eles colocavam lá a estátua lá dentro e achavam que os deuses moravam lá. E Paulo vai falar, olha, vocês estão pensando que Deus ele dorme em templo? Ele mesmo, Deus, quando Salomão vai edificar para ele um templo, o templo de Deus, Salomão reconhece, fala assim, Senhor, que templo eu construiria que poderia te conter, se nem os céus dos céus podem te conter? Faz o seguinte, Senhor, não tem como colocar o Senhor aqui dentro, pois só o teu nome é o que basta. E Paulo está dizendo nesse mesmo caminho, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ele já disse lá no Salmo, se eu precisasse de alguma coisa, eu não ia pedir para vocês não podem me dar nada, não tem nada que eu precise. Já parou para pensar como é que você dá presente para alguém que não precisa de nada? Você não faz nada, você só o adora. Por quê? Porque ele não precisa de nada, e quando você olha para ele, você fica sem palavras. E aí, sem palavras, você faz o quê? Você adora. Porque ele não precisa de nada. Ele é Deus. Simplesmente assim. E Paulo continua, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais. E se ele corta a nossa respiração, irmão, se ele corta o nosso ar, simplesmente morremos. Às vezes eu passei já por momentos difíceis na vida, e a pessoa falou, mas e se acontecer tal coisa? Eu falei, se acontecer tal coisa, eu morro. Mas e se acontecer um acidente? Se acontecer um acidente, eu morro. Acabou. E aí eu vou estar na presença do meu Deus. Mas é perigoso, eu sei, mas infelizmente nós vamos ter que passar por isso. Quando eu estive doente, as pessoas falaram, e agora? E se a coisa piorar? Eu falei, se piorar, eu morro.
Se Ele corta nossa respiração, irmãos, nós morremos. Mas não é em mim mesmo que eu confio. Se eu confiar só em mim mesmo, eu estou perdido, porque eu sou volúvel. Eu hoje penso de um jeito, do outro dia eu penso de outro. Mas o Deus que é imutável, o Deus que dá respiração a todos e corta quando quer, porque Ele é dono da vida. Vida e morte para Ele não é nada. Ele é a ressurreição e a vida. É Ele que dá vida a tudo. Ele não precisa de nada. Ele é autoexistente. Ele também é inigualável. Moisés e os hebreus, eles precisavam entender uma coisa. Quando Moisés fala, que nome que eu falo lá para eles, os hebreus estavam acostumados com os deuses egípcios. Mas, irmãos, quando nós vamos para Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não tem nome como eu e você temos. Ninguém batizou Deus com o nome de Yahvé. Eu sou. Porque é isso que significa. Yahvé, Jeová, Euá. Ninguém sabe dizer direito como é que é o nome, como é que pronuncia isso. Mas ninguém sabe. Apesar das pessoas não saberem, ninguém batizou Deus um dia com esse nome. Os nomes de Deus são nomes que Ele dá quando Ele quer enfatizar algo a respeito de si mesmo. E quando Ele fala isso, Ele fala, olha, e esse é o nome que vocês vão se lembrar sempre. Esse é o meu nome, o nome do concerto. O Deus que faz aliança com vocês. Eu não sou como os deuses egípcios, não me compare a eles. Eu sou completamente diferente. Eu sou completamente único. Não existe outro ser como Deus. O ser que é. Ele é inigualável. Salmo 50, 18 a 21 diz assim, ó, Deus falando para os povos israelitas, né, Ele vai falar, olha, se vocês virem um ladrão, tu te comprases com ele, parece o Brasil, né, parece o Brasil de hoje, tu te comprases nele, né, hoje a gente parece que gosta mais dos vilões do que dos mocinhos, né, estranho, parece muito com os hebreus da época lá do salmista. Tu te compras, tem prazer com esse ladrão. E aos adultos vocês se associam. Saltas a boca para falar o mal, vocês são maledicentes. E a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Deus está falando, eu não fiz nada, eu não castiguei vocês de imediato. Então vocês pensavam, Deus é nosso, Ele é que nem a gente, Ele é parça, Ele é brasileiro, está vendo? Ele não fez nada, Ele não castigou a gente. Pensavas que eu era igual a vocês, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. E aí ele continua depois dizendo, o juízo está vindo. Vocês pensaram porque eu tardei o juízo que eu era igual a vocês, mas o juízo está vindo. Às vezes nós pensamos assim, né? Eu pequei, mas parece que está tudo indo muito bem. Então, Deus é parça, Ele sabe. E aí Ele está dizendo, não pense que eu sou igual a você não. Ninguém é igual a mim. Isaías 40, 18, e várias vezes no livro de Isaías você vai encontrar isso. Com quem vocês vão me comparar? Ou que coisa semelhante vocês me confrontareis? Com quem vocês vão comparar com Deus? Jó, quando ele está passando por todo aquele momento de tribulação, e ele acha que foi demais, ele não tinha pecado para tanto, o castigo estava pesado demais, ele estava provavelmente imaginando, olha Deus, eu já vi gente pecando mais do que eu, e não passou por tudo isso. E ele está ali indignado com aquela situação, porque ele acha que é demais para ele, e ele vai falar, Senhor, o que eu faço? Porque quem que eu vou chamar para julgar a causa entre mim e ti? Eu estou achando que o Senhor está sendo pesado demais para mim, mas o Senhor é o juiz, a quem eu posso recorrer? Quem é que pode colocar a mão entre os nossos ombros e nos fazer igual? Irmãos, Ele é quem Ele é.
ele não era como nenhum deus que os hebreus conheciam, nenhum deus que os egípcios conheciam. Ele é quem ele é. E tudo isso a gente pode aprender somente com uma frase: eu sou quem eu sou. Eu sou totalmente diferente. Deus é também aquele que é onisciente. No versículos 16 e 19 do texto que nós estamos lendo, capítulo 3, o texto diz assim, olha o que Deus fala: eu sei, porém, que o rei do Egito, 16, vai ajunta os anciãos e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Eu sei o que vocês estão passando. É interessante, ou é importante, é mais do que interessante, é importante você notar essa expressão, eu sei. Porque se você for lá no último livro da Bíblia, o tempo todo você vai ver Jesus dizendo o quê? Eu sei, lá nas 7 cartas, eu sei as tribulações que vocês têm passado, eu sei o que vocês têm passado, eu sei que vocês estão no meio da sinagoga de Satanás, eu sei. Irmãos, Deus é o Deus que sabe todas as coisas. E o versículo 19 diz assim, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Irmãos, Deus é o Deus que sabe todas as coisas. Em Isaías 46, 9 e 10 diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Lembra? Não tem ninguém igual a ele. E ele desafia, vocês podem traga alguém semelhante a mim. Que faça o quê? Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Irmãos, Deus, quando ele dá uma profecia preditiva, dizendo o que vai acontecer, ele não diz para que as pessoas fiquem observando e esperando acontecer, para se cumprir, para dizer, olha, enfim, se cumpriu. Não. Ele dava a profecia e as pessoas normalmente não davam muita atenção. Mas quando acontecia, ele falava, olha, Deus tinha dito que ia ser assim. Deus, ele dizia para que quando acontecesse, as pessoas olhassem para trás e dissessem, olha, ele disse que ia ser assim. Você lembra quando você está lendo os evangelhos que dizia assim, diz assim várias vezes, e foi assim para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, assim, assim, assim. E foi assim para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Naquela época ninguém está entendendo direito, mas quando se cumpre, todo mundo olha para trás e fala, olha, ele disse que ia ser assim. E ele diz quando? Desde o princípio. As coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho permanece de pé. E olha o que Deus fala. Farei toda a minha vontade. Porque a próxima lição a respeito de Deus é que além de onisciente, e é fácil para Deus ser onisciente, é que Ele é soberano. Irmãos, Deus não sabe as coisas simplesmente porque é onisciente. Ele sabe todas as coisas porque Ele determinou todas as coisas. As coisas acontecem porque Ele mandou que assim acontecesse. É por isso que Ele sabe. Ele sabe porque Ele manda e as coisas simplesmente acontecem. Porque tem um ditado, quem foi militar sabe. E não é só militar não, mas a gente ouvia muito quando eu estava lá eu ouvia muito quando eu estava no quartel. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que no caso de Deus, Ele manda porque Ele pode, e todo o resto obedece, porque é obrigado a obedecer. Quem é que pode resistir à sua vontade? Olha que Deus diz, eu sei que Faraó não vai deixá-los ir, se não for obrigado. Por que Deus sabe que Faraó não vai deixá-los ir? Não é porque Faraó queria, é porque o próprio Deus endureceria o coração de Faraó. E ele diz isso em diversos momentos. Paulo, quando está escrevendo lá em Romanos capítulo 9, ele vai dizer, foi para isso mesmo que Deus ergueu a Faraó. Para quê? Para endurecer o coração dele.
e para que, endurecendo o coração dele, o castigasse e fizesse todos aqueles prodígios. Porque aí Deus fala, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de quê? De Deus demonstrar misericórdia. É Ele que determina todas as coisas. É Ele quem havia endurecido o coração de Faraó. Ele vai dizer lá no capítulo 9, versículo 12 de Êxodo, ele vai dizer exatamente isso. Olha o que ele fala aqui, ó. Está pertinho, por isso que eu vou abrir com vocês aqui, ó. Êxodo 9, 12, diz assim, ó. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor havia dito para Moisés. Ele é soberano. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 9, ele fala assim, olha, ele fala exatamente sobre isso aqui. Ele criou vaso para honra e outro para desonra, e aí aqueles para honra são os eleitos, serão salvos, os para desonra foram eleitos também, mas para condenação eterna. E aí ele fala assim, olha, o Paulo levanta o questionamento, e aí você vai dizer, do que ele se queixa? Do que Deus se queixa? Todo mundo faz a vontade dele. O que obedece e o que desobedece está fazendo a vontade de Deus. E aí Paulo responde, como é isso? Quem é você, ó vaso de barro, para contender contra aquele que é o Criador? Ele não deve de explicação para ninguém. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer fazer. E sabe, irmão, se você não gosta desse Deus, procura outro. Mas eu já digo de antemão, não existe outro Deus. Deus olhando para cima, para baixo, para os lados, ele não encontra outro. Não existe deuses menores, não existe Zeus, não existe Thor, não existe Odin, não existe qualquer outro que você queira pensar. Não existe outro Deus, só há um Deus, e o nome dele é Yahvé. Eu sou o Senhor. Quando aparece o nome Yahvé, o tetragrama, né, na Bíblia, ela é traduzida na nossa Bíblia pelo Senhor com todas as letras em maiúsculo. Esse é o único Deus. Mas eu acho que você está sendo muito exclusivista. Aceite. Se o cristianismo está certo, todas as outras religiões estão erradas. E se elas estão certas, o cristianismo está errado. Deus é aquele que é. Ele é soberano. Deus também é onipotente. Irmãos, Deus tem todo o poder. Versículo 19 ainda. Se ele não for obrigado por mão forte. Versículo 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Irmãos, todas as 10 pragas, elas tinham uma função. Além de destruir o Egito, de castigar o Egito, era desmoralizar toda a pretensão de divindade que os egípcios tinham. Eles tinham deuses para proteger de tudo que Deus destruiu. Tinha um Deus para proteger o Nilo, Deus encheu o Nilo de sangue, transformou o Nilo em sangue. Tinha um Deus para defendê-los de gafanhotos que comiam as plantações. Deus enviou os gafanhotos lá e acabou com as plantações. Havia uma divindade que mantinha as rãs no rio. Deus encheu o rio de rã e jogou o rio para dentro das cidades. Haviam divindades que protegiam o Egito de moscas. Deus encheu o Egito de moscas. E haviam divindades, pretensas divindades, porque não são nada, eram estátuas, que não faziam nada, e Deus mostrou dessa forma. Deus humilhou todos os pretensos deuses egípcios, porque não eram nada. Todos eles. E por fim, matou o filho do faraó, para mostrar que nem o faraó podia nada contra Deus. Ninguém pode nada. Isaías, quando ele está escrevendo lá o capítulo 40, eu vou ler para vocês, é grande o texto, mas eu vou ler para vocês porque merece ser lido.
Olha o que Isaías diz a respeito do Deus que é todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que pode todas as coisas. Ele diz assim, ó, 40 de 12 a 31. Depois eu dou para vocês todos os textos se vocês quiserem, tá? Fiquem tranquilos. Olha, Isaías ele está falando, ó, o que aconteceu? A Assíria cercou o Judá, cercou Jerusalém. E eles já tinham tomado o norte, o reino do norte, o reino de Israel. E agora eles iam tomar o reino do sul, o reino de Judá. E eles cercaram, e naquele tempo Ezequias ficou doente. E aí, o filho do rei da Babilônia, Merodach Baladã, foi até Judá e visitou ali, levou presente para Ezequias, e Ezequias, ele, bola murcha, levou o cara para ver todo o tesouro e mostrou tudo. Porque confiava que aquele cara era amigo dele, o Merodach Baladã. E aí Deus fala, olha, o Isaías vai até o rei Ezequias e fala assim, Ezequias, o que você mostrou para Merodach Baladã? E aí Ezequias falou, eu mostrei tudo, não tem nada que eu não tenha mostrado. E aí Isaías falou, por causa disso, os babilônios vão vir até aqui, vão tomar essa terra, vão levar tudo embora, vai levar inclusive o povo, e vocês vão ser cativos, e o povo israelita, o judeu, vai ser cativo, e vocês vão ficar lá, e vai falar um monte de coisa. Você, Ezequias, descansa, dorme, você não vai passar por isso. E aí entra isso é o capítulo 39, no capítulo 40, Isaías começa a falar sobre Deus, e chega aqui e fala assim, olha, vocês confiaram em Merodach Baladã, mas que coisa, vocês são, é como se Isaías falasse, vocês são malucos, vocês deixaram Deus para confiar em Merodach Baladã, olha que Deus é. E aí Isaías começa dizendo, olha, quem mediu a concha das águas na sua mão, e não é a aguinha não, ele está falando de todas as águas da terra, quem foi que mediu isso na palma da sua mão, e tomou a medida dos céus aos palmos, e reconheceu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças? Ora, Ezequias, é esse Deus que se abandonou confiando em Merodach Baladã. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem foi que ensinou alguma coisa para Deus? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse os caminhos do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações, você confiou no Merodach Baladã, rei da Babilônia, mas as nações são consideradas por ele como gota em um balde. Isaías está dizendo. Mas aí Isaías, eu estou fazendo comentários do Isaías aqui, tá? Vocês estão entendendo, né? Aí Isaías achou que um pingo no balde é muita coisa. As nações perto de Deus, ser comparado a um pingo no balde é muita coisa. Aí ele fala, e como pó miúdo, não, muita coisa, eu como pó miúdo nas balanças. Já colocou um pó na balança? Ela mexe? Tem que ser muita precisão, mas as balanças daquela época não tinham a precisão de hoje, ela nem se mexe. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima, nem todo o Líbano basta para fogo, se queimasse todos os bosques do Líbano, não serviria de fogo suficiente para oferecer sacrifício para Deus, porque nem isso o agradaria, porque ele é mais, você não tem como glorificá-lo tanto que ele merece ser glorificado. Nem os seus animais para o holocausto, ainda que você pegasse toda a lenha do Líbano, todas as árvores do Líbano, você já olhou ali para aquela região ali da Serra do Itapetí, você já vê aqueles eucaliptos ali que parece que não tem fim? Imagine a montanha do Líbano cheia de árvores. Não era eucalipto não, tá? Seja cedro, isso, obrigado. Cheio de cedro. Se ele cortasse tudo aquilo e pegasse todos os animais da terra e oferecesse sacrifício para Deus, nem assim bastaria para agradá-lo. Todas as nações são como nada perante, olha, um pingo na balança, um grão na balança ainda é muito, Isaías está falando, é nada, é como nada para ele. Ele as considera, e aí ele vai falar, não, nada ainda é muito.
Nada é muito ainda. As nações perto de Deus, nada é muito. É menos que nada. Olha o que ele fala. É menos do que nada. E coisa que é vã. E outra expressão diz, é como vácuo. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice, olha, ele está falando, e tem tudo a ver com aquilo que Moisés estava vivendo, ó. O artífice funde a imagem, e o ourives cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. Então, as pessoas tentam fazer deuses para si de ouro. Aquele que é pobre, Isaías continua, um empobrecido que não tem dinheiro para fazer de ouro, ele faz o quê? Escolhe uma madeira que não apodrece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Ele faz uma estátua que não faz nada. O salmista diria, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, e pé, e não se move. Som nenhum sai da sua garganta. Mas Isaías está dizendo aqui, ó, que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Não faz nada. É ele que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam. Quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como pragana, todo ele sopra e o mundo acaba. A quem, pois, me farei semelhantes, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos, olha para cima, olha o que eu criei, Deus está dizendo. E vede quem criou essas coisas, foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, ele sabe todos os nomes das estrelas. Não é o nome que a gente dá, não, a gente nem sabe. A gente não tem como nomear. Tem vezes que a gente pensa que a estrela é uma galáxia cheia de estrelas, e Deus sabe o nome de cada uma delas. Nomes que Ele deu. Nomes que só Ele sabe. Por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, está falando do povo, né, da nação, o meu caminho está encoberto, ó Senhor. Vocês acham que vocês pecam e Deus não está vendo? Deus está olhando. Os escritores hebreus diriam, todas as coisas são nuas e patentes diante daquele de quem havemos de prestar contas. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor e Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Irmãos, Deus não se cansa nunca. Quando a Bíblia diz lá que no sétimo dia Deus descansou, não é que ele estava cansado. A palavra descansou é porque o hebraico ele é pobre de palavras. É como se dissesse, folgou Deus no sétimo dia. Ele parou e falou, agora eu vou desfrutar de tudo que eu fiz. E até hoje, irmãos, nós vivemos no sétimo dia. Porque nós continuamos no repouso de Deus. Que Deus há como esse? Aquele que é onipotente. Deus está falando tudo isso para Moisés, somente dizendo, eu sou. Moisés aprenderia tudo isso, mas naquele momento ele não entendia. Mas nós temos condições de aprender hoje. E por fim, irmãos, esse Deus que é eterno, que é imutável, que é autoexistente, que é inigualável, eu estou fazendo isso para vocês lembrarem e anotando aí, tá? Que é onisciente, e é onisciente porque determinou todas as coisas, nada acontece fora, Deus nunca é pego de surpresa. Sabe quando você fala assim, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Deus nunca fala, ai meu eu, o que eu faço? Ele sempre sabe o que vai acontecer. Ele nunca é pego de surpresa. Diria um presbítero há uns dias atrás, ele é incomparável.
presbítero disse isso numa devocional há quase um mês atrás. Ele é incomparável. E quando a Bíblia dá alguma coisa para a gente comparar, irmãos, é só simplesmente você dizer, olha, isso aí é só o máximo que a gente pode chegar. Porque daqui para frente, passa para o que é incomparável. Não tem outro. Não tem outro. E ele é recompensador. Ele é recompensador. O texto diz, versículo 21 e 22, eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. Eu vou fazer o povo de Israel, vou fazer os egípcios favorável ao povo de Israel. E eles vão fazer o que os israelitas querem. O que vocês vão fazer então? Olha, Deus vai mudar o coração do egípcio, para que eles façam tudo o que o israelita quer. E o que vocês vão fazer? E vocês não vão sair daqui de mão vazia. Vocês trabalharam por muitos anos, por centenas de anos. Eles ficaram 420 anos ali. 430 anos ali. E a gente não sabe por quanto tempo eles ficaram como escravos, mas pelo menos uns 200 anos eles ficaram como escravos mesmo. E Deus falou assim, olha, eles vão pagar tudo, como a gente dizia quando eu era criança, os adultos diziam, e vocês nem sabem, os jovens nem sabem o que é isso, com juros e correção monetária. Só a gente que é mais velho. E aí quando você fala comigo, você entrega a idade. Entendeu? Os jovens nem sabem o que é isso, que correção monetária é porque a moeda brasileira ela era muito volúvel. E aí você tinha o cruzado novo, o cruzeiro novo, voltava para o cruzado, até que veio em 93 para 94, veio o real, e aí deu uma estabilizada. Mas Deus está dizendo, olha, eles vão pagar tudo com juros e correção monetária, mas ele não diz com essas palavras, tá? E cada mulher é que é mais, olha só, não é um homem, né? Mulher que tem coragem de fazer essas coisas, né? E cada mulher pedirá à sua vizinha, e a sua hóspede, né, sua hóspeda, joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos. Quando ela der as roupas, você põe nos filhos, põe em vocês. E vocês vão usar isso por muito tempo. Põe essas roupas aí. Eles não sabiam, mas eles usariam isso por quase 40 anos, essas roupas. Vossos filhos, e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, ó, é preciso que aquele que crê em Deus, que aquele que busca Deus, creia nele, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, Deus que é onisciente, Deus que é eterno, Deus que não muda, Deus que é inigualável, que é soberano, que tem todo o poder, que para o universo inteiro. Quando Deus para o universo inteiro, a pedido de Josué, o escritor ali do livro, a gente não sabe quem foi que escreveu, talvez Josué, talvez outra pessoa, talvez Esdras, a gente não sabe, mas ele fica espantado, não porque Deus parou os céus e a terra, porque ele acha que isso aí é tranquilo para Deus, isso é de boa, e ele não parou só os céus e a terra, ele parou o universo inteiro, isso é de boa, ele é o Criador, ele fica só espantado porque Deus fez isso, porque um homem pediu, e o texto diz isso. Nunca houve outro momento em que Deus parasse assim os céus e a terra, ou parasse o sol e a lua, né? Sol para em Gibeão e lua no vale de Ajalon. Nunca mais houve dia assim, que Deus parasse a lua e o sol, porque um homem lhe pediu. Era parte dos decretos de Deus. Esse Deus é o que nos recompensa. Irmãos, aplicações rápidas e a gente vai terminar esse sermão. Vocês não aguentam mais. Bom, primeira coisa, se Deus é tudo isso, a gente deve temer e tremer diante dEle. Irmãos, não brinque com Deus. Deus não é um ser com quem se deve brincar. Não brinque com Deus. Não tome o nome de Deus em vão. E sabe quando nós tomamos o nome de Deus em vão? O tempo todo. Sabe por quê? Porque a palavra tomar o nome de Deus em vão, o verbo ali não significa pronunciar, significa carregar. Não carregue o nome de Deus em vão. E o nome de Deus está escrito em nós. Enquanto nós peregrinamos por esse mundo, irmãos, não carregue o nome de Deus em vão.
Diogo, eu não consigo, é verdade. Mas aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Graças a Deus por isso. Olha, Deus fala, e isso tem a ver com uma mudança, eu disse para vocês, olha, o fato de Deus não mudar é o que nos consola, é o que nos conforta e nos dá segurança, porque Ele diz para os filhos de Israel, porque eu, o Senhor, não mudo, é por isso que vocês, filhos de Israel, não são de todo consumidos, porque Ele prometeu que Ele ia preservar, porque Ele prometeu que Ele iria salvar, e porque Ele não muda, nós temos segurança. Ele não prometeu que um dia salvaria, e depois Ele pensou bem e falou, acho que não vai dar para salvar não. Jesus, quando Ele fala, Ele escreve lá, ou melhor, Ele diz, né, e João escreve, Ele diz assim, olha, creem em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu avisaria para vocês, não tem morada para todo mundo não, pessoal, salve-se quem puder. Ele falou isso? Não, se não tivesse eu teria dito, pois eu vou, tem moradas porque eu vou preparar lugar, e se eu vou preparar lugar, não é para ir lá preparar lugar e ficar esperando as coisas acontecerem, se eu vou preparar lugar é porque eu vou voltar e vou trazer vocês para viver comigo. Ele não muda, mas nós devemos ter temor e tremor diante dele. Irmãos, nós servimos um Deus que é único. Você serve um Deus que pode tudo. E se Ele pode tudo, irmãos, nós precisamos nos consolar. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ele pode todas as coisas. E se Ele não está fazendo alguma coisa, é porque Ele quer passar com você por esse momento. E porque Ele pode todas as coisas, Ele pode aliviar o seu fardo, Ele pode aliviar das suas muitas tribulações. E Ele já, mesmo nas tribulações, mesmo na fornalha, Ele te oferece paz. E Ele fala, não, deixe-vos a paz, Jesus dizendo, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, não dou para vocês como o mundo dá, porque a paz que o mundo promete é mentirosa, é falsa. E aí Ele continua, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós temos consolo nas adversidades, porque é Ele que controla o mar. Foi hoje que nós cantamos, ao mestre o mar se revolta? Foi, né? Foi isso pela manhã. Porque as ondas, é engraçado essa música, porque quando ela quer dar a ideia da onda vindo para te destruir, ela dá aquela subida, e daqui a pouco ela fala, como é que diz lá? Sossegar, E aí Ele vai sossegando, assim, aí você vai se acalmando. Irmãos, nas adversidades da vida, Deus pode todas as coisas. Se Deus é tudo isso, o eu sou é tudo isso, adore-o com tudo o que você é. Viva para a glória dEle. Essas são as aplicações. Deus é incomparável, inigualável. Ele é tudo isso. E a gente aprende tudo isso. E Moisés aprendeu tudo isso. E o povo depois aprendeu tudo isso. E nós temos aprendido tudo isso. Somente quando Deus dizendo, eu sou quem sou. Curva sua cabeça. Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus. Não há outro, Pai. Quem pode se comparar a Ti? Ó Deus, quem mais nós compararíamos ao Senhor? Quem mais nós recorreríamos, Pai? Só Tu és o Criador do universo e pode todas as coisas. Ó Deus, dá-nos descanso, dá-nos temor, Pai. Ajuda-nos a respeitar-Te pelo que Tu és. Ajuda-nos, ó Pai, a temer quem Tu és, para que o respeitemos e ao respeitá-lo, Pai, nós o amemos. Ó Deus, ajuda-nos a viver nesse mundo glorificando a Ti com tudo que temos e vivendo para a glória do Teu nome, porque é só o que nos resta. Ó Deus, guarda-nos, protege-nos, é o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus, enquanto peregrinarmos nessa terra, até que alcancemos, Pai, a bendita promessa de chegarmos na luz celeste, Pai, na Nova Jerusalém,
na pátria que o Senhor tem preparado para nós, aonde o teu Filho Jesus Cristo foi nos preparar lugar, em novos céus, em nova terra, onde habita a justiça. Amém, Senhor. Amém.